Nessa videoaula eu vou falar sobre sujeito e predicado. Vamos ver a frase aqui, ó. A menina gosta de bolo. A menina gosta de bolo. Eu tô falando de quem? De a menina. Gosta de bolo. É o predicado, porque... Vamos ver aqui, ó. Então, a menina gosta de bolo. Né? Eu tô falando de quem na frase? Eu tô falando da menina, porque ela gosta de bolo. Então, aqui, ó. A menina, ela é o sujeito, porque eu estou falando da menina nessa frase. Eu tô falando da menina. E tudo que sobrou da menina, que eu tô falando da menina, o que eu tô falando da menina? Gosta de bolo, então é o predicado. Gosta de bolo. Lembrando que sujeito é de quem eu estou falando. Se eu falar assim, o jarro quebrou, eu estou falando de quem? Do jarro. Se eu falar o carro é azul, eu estou falando de quem? Do carro. Então, sujeito é de quem eu estou falando na frase. Então, aqui, ó, a menina gosta de bolo. Então, a menina, ela é o sujeito. E o que sobrou aqui, ó, gosta de bolo é o predicado. Porque predicado é tudo que você fala do sujeito. Então, o que é que eu estou falando da menina? Que ela gosta de bolo. Então, tudo que eu falo do sujeito é o predicado. Se eu falar, o jarro caiu no chão, eu estou falando de quem? Do jarro. Ele é o sujeito. Caiu no chão é o predicado, porque é tudo que eu estou falando do jarro. Vamos ver outra frase aqui, ó. Vamos ver outra frase. Vamos ver outra frase. José foi ao cinema. José foi ao cinema. José foi ao cinema. Vamos ver quem sabe qual é o sujeito nessa frase. Nessa frase aí. Lembrando que o sujeito é de quem eu estou falando. Eu estou falando de quem nessa frase aí? José foi ao cinema. Eu estou falando de quem nessa frase aí? Vamos ver quem sabe. Eu estou falando de José. José foi ao cinema. Eu estou falando de José. José é o sujeito, porque eu estou falando dele. Estou falando de José. Então, José é o sujeito. Então, lembrando que sujeito é de quem eu estou falando na frase. Então, José é o sujeito. E o predicado é tudo que eu falo de José. Tudo que eu falo do sujeito é o predicado. Então, ó, foi ao cinema. Foi ao cinema. Foi ao cinema. Então, voltando. Sujeito e... Essa videoaula é sobre sujeito e predicado. Então, sujeito é de quem eu estou falando na frase. José foi ao cinema. Estou falando de quem? De José. Então, José é o sujeito. E tudo que sobrou, ó, falando de José, ele é o predicado. Ó, foi ao cinema. Então, tudo que eu falo do sujeito, que aqui é José, né? O sujeito, né? Então, tudo que eu falo de José é o predicado. Ó, foi ao cinema. Então, voltando. Sujeito é de quem eu estou falando na frase. Eu estou falando de quem? De José. José foi ao cinema. E o que é que eu estou falando de José? Foi ao cinema, que ele foi ao cinema. Então, tudo que eu estou falando de José é o predicado. Então, tudo que eu falo do sujeito é o predicado. Repita aí, ó. Quem é o sujeito da frase é quem eu estou falando. Eu estou falando de quem? De José. E predicado é o quê? Diga aí. Predicado é tudo que eu falo do sujeito. Então, predicado. Eu falei o que de José? José foi ao cinema. Então, foi ao cinema é o predicado. Então, essa foi uma videoaula sobre sujeito e predicado. Então, você curta, você compartilhe e se inscreva no canal. E dê seu like. Até uma próxima videoaula.